Hoje a doutora Carla Zagori vai esclarecer algumas dúvidas referente ao preenchimento e botox. Você sabe qual é a diferença? Acompanhe agora no nosso quadro Respirando Saúde. E em virtude dos quadros que a gente vem apresentando aqui com a doutora Carla, a gente tem recebido muitas dúvidas no nosso Facebook lá. Chegam as pessoas nos perguntando, doutora, sobre esses conteúdos que a gente vem levando, né? Conteúdo sobre aí o nosso bem-estar, a nossa face, a nossa beleza. E hoje a doutora vai esclarecer uma dessas perguntas, né, doutora? A primeira delas, botox e preenchimento é a mesma coisa? Olá, tudo bom? Boa tarde. Na realidade, essa é a dúvida mais comum que existe entre as pessoas que leem, assistem ou são curiosas a respeito dos tratamentos de estética, principalmente em relação à face. Botox e preenchimento são tratamentos completamente diferentes, que têm objetivos diferenciados, mas muitas vezes se complementam. Nós podemos sim, e é muito comum, inclusive, fazer os dois procedimentos no mesmo paciente para corrigir um problema que ele necessite. Então, tudo vai da necessidade de cada um, mas são tratamentos completamente distintos. Agora, para a gente conseguir explicar de uma forma mais consistente, como a gente pode diferenciar o botox e o preenchimento? Onde eles são aplicados? Bom, a primeira grande diferenciação é a região onde ele é aplicado. O botox é uma aplicação intramuscular. Por que deve ser assim? Porque ele vai corrigir, ele tem o objetivo de apagar ou amenizar as rugas que se formam pela expressão facial. Então, no momento que a gente sorri, que a gente faz uma cara triste, que a gente fica brabo, se formam expressões através da contração ou relaxamento de alguns músculos faciais. E isso é que ao longo dos anos, com o passar do tempo, vão fazer com que se formem as rugas de expressão, que são oriundas da expressão facial. No momento em que a gente minimizar esta expressão, anular a contração de algumas fibras, estimular a contração de outras fibras, nós podemos e vamos conseguir com muita eficiência corrigir a expressão da face sem tirar essa expressão completamente, porque isso também seria um prejuízo para o paciente. Nosso objetivo é minimizar a expressão em alguns grupos faciais musculares da face para que a gente possa reduzir ou até mesmo eliminar as rugas que se formam pela expressão facial. E agora a questão do preenchimento não chega nessa mesma questão, né? Que o botox ele vai fazer aí a correção das rugas, das expressões, e o preenchimento vem para uma outra situação de envelhecimento. É isso, doutora? Exatamente, porque o botox, embora seja muito utilizado também para rejuvenescimento facial, o objetivo dele é corrigir as rugas de expressão. O preenchimento, ele ocorre nas áreas de perda de tecido subcutâneo. O que é isso? As regiões faciais, assim como corporais, vão tendo perdas ao longo dos anos. A partir da terceira década de vida e em diante, ocorre uma perda de tecido. No rosto, ela é mais notória, mais percebida, porque esse tecido já é naturalmente menos espesso do que nas áreas corporais em geral. Então, a gente percebe essa perda mais facilmente. E a partir daí, começa a ocorrer a flacidez tecidual, porque o tecido, ele está apoiado sobre o subcutâneo, né? A pele, melhor falando, a pele, essa que nós enxergamos, ela está ancorada sob o tecido subcutâneo. No momento que esse tecido subcutâneo se perde ou é reduzido, a pele perde a sustentação. Então, esse é um dos grandes causas de envelhecimento tecidual, é a perda do tecido subcutâneo. Por isso que no preenchimento nós corrigimos essa perda. E a partir daí a pele volta à sua posição original, corrigindo a flacidez também. Então, por exemplo, aqui nesse rosto é um rosto jovem, que nós estamos mostrando aqui, onde não há perdas de tecido ainda. No momento que essas perdas começarem a ocorrer, vão se formando sulcos ao longo do rosto, que nada mais são do que fatores que mostram a perda do tecido subcutâneo. Então, se formam os sulcos entre o lábio e o nariz, o sulco nasogeniano,
Se formam sulcos abaixo dos lábios, né, muito comuns, e a perda do ângulo facial. Aqui essa região da face, ela é bem definida, em geral até os 35, 40 anos no máximo, dependendo de questões genéticas e ambientais, estilo de vida do paciente. Entre 35 e 40 anos, ele começa a perder esse ângulo facial adequado, justamente porque a pele começa a se acumular nessas partes inferiores da face. Também devido à perda de tecido subcutâneo, que antigamente sustentava a pele e hoje não existe mais a sustentação. Então, a característica principal do envelhecimento cutâneo é a perda do tecido. Essa perda, ao ser suprida pelo preenchimento, nós conseguimos corrigir e trazer um rejuvenescimento importante para aquele paciente. Agora, para a gente mostrar também, a gente tem uma imagem aí, né, doutora, sobre os músculos, que é onde é aplicado o Botox. Com certeza, aqui neste outro desenho que nós temos, aqui são todos os músculos faciais. Esse, o orbicular, por exemplo, é um músculo responsável pela contração dos olhos. Então, nessa região lateral, que são aqueles famosos pés de galinha que se formam, é pela contração ao longo da nossa vida, quando nós sorrimos, quando nós ficamos bravos, tristes, existe uma contração dessa região, assim como de todas as outras áreas faciais. No momento que nós anulamos essa contração exagerada, essas linhas de expressão que se formaram nessa região, por exemplo, tendem a se apagar. Claro que se nós demorarmos muito para corrigir isso, por exemplo, pessoas que vão fazer o Botox aos 50 anos, aos 60 anos pela primeira vez, em geral essas rugas muito formadas, muito profundas, nós conseguimos apenas reduzir a sua espessura, porque já há, além da contração muscular, uma perda de tecido. Então, por isso, a avaliação é muito importante, porque aí nós vamos definir se só o Botox é suficiente, se apenas o preenchimento é necessário, ou se a associação dos dois é a melhor opção para aquele caso em especial. Muito bem, então você de casa precisa procurar a doutora Carla ou algum profissional aí que vá tirar suas dúvidas. Comente também embaixo aqui dos nossos vídeos e a gente vai trazer as dúvidas para a doutora Carla esclarecer todas elas.